Olá, queridos. Shalom Lecolam. A paz do Eterno. O Eterno abençoe a vida de todos. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Pai, em nome de Yeshua, fala conosco nessa noite, nos ensina a Tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe, ó Pai, os ouvintes da Tua palavra. Amém. Bom, amados, quero deixar-vos uma palavra nessa noite. Mais uma vez, trazendo aqui a palavra do nosso Pai querido, que Ele venha fortalecer você, amém? E vamos aqui falar algo muito importante, lá no livro de Judas, Judas avisou. Vamos ler, capítulo 1 de Judas, é o livro ali perto do Apocalipse, do lado ali, lá no final, tá bom? E que o Eterno venha nos abençoar, amém? Compartilhe a mensagem, que o Eterno venha falar conosco, amém? Está na Bíblia, vou usar uma linguagem de hoje para você entender melhor. Capítulo 1, verso 4 de Judas. Preste bem atenção no que está escrito. Digo isto, porque alguns mestres ímpios, infiltraram-se entre vocês, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos, sem medo do castigo de Deus. O destino de tais pessoas já foi escrito há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único mestre e Senhor, Yeshua HaMashiach. Para eles a minha resposta é esta: lembre-se deste fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembro a vocês que aqueles anjos antes eram puros e santos, mas que se voltaram voluntariamente para uma vida de pecado. Agora, Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o dia do juízo. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homem por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertências para nós, de que existe um inferno no qual os pecadores são castigados. E ainda esses falsos mestres continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos, rindo-se daqueles que têm autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar Satanás ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem, como animais fazem tudo que lhes dá vontade de fazer, e desse modo arruinam as suas próprias almas.
Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, que matou seu irmão. E como Balaão, eles farão qualquer coisa por dinheiro. E como Corá, desobedeceram a Deus da esperança de lucro e morreram debaixo da maldição de Deus. Quando esses homens se ajuntam a vocês nas festas fraternais da comunidade, são manchas malignas no meio de vocês, gargalhando, dando escândalo, comendo gulosamente, empanturrando-se, sem se preocuparem com os outros. São como nuvens sem chuva, que o vento carrega sobre a terra seca, prometendo muito, mas não realizam nada. São como árvores frutíferas sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo para serem queimados. Tudo que eles deixam atrás de si é vergonha e desonra, como a espuma suja como a espuma suja deixada pelas ondas bravias ao longo da praia. Andam vagueando de um lado para o outro, parecendo brilhantes como estrelas, mas adiante deles estão a escuridão e as trevas eternas que Deus preparou para eles. Enoque, que viveu há muito tempo e pouco depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: eis que o Senhor virá acompanhado de milhões dos seus santos. Ele trará juízo diante dele todas as pessoas do mundo, para receberem o justo castigo, e provará as coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelará tudo o que eles disseram contra ele. Esses homens são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas, espalhafatosos, e quando mostram consideração para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembre-se do que os apóstolos do nosso Senhor Yeshua HaMashiach lhes disseram, que nos últimos tempos viriam esses escarnecedores cujo único propósito na vida deles é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possa imaginar. Eles provocam discussões, amam coisas pecaminosas do mundo, não têm o Espírito Santo morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar suas vidas cada vez mais fortemente sobre o alicerce da nossa santa fé e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Fiquem sempre dentro dos limites aonde o amor de Deus possa chegar até vocês e abençoá-los. Esperem pacientemente pela vida eterna que o nosso Adão Yeshua HaMashiach lhes dará na sua misericórdia. Procure ajudar aqueles que contendem contra vocês. Tenham compaixões daqueles que duvidam. Salve alguns arrebatando-os como se fosse das próprias chamas do inferno. E quanto aos outros, ajude-nos a encontrar o Senhor, sendo bondosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio de pecado deles, enquanto têm compaixão deles como pecadores. E ele pode guardá-los de escorregar e cair e levá-los. Perfeito sem pecado, a sua gloriosa presença com vigorosas aclamações de alegria perpétua. E agora toda a glória àquele que é o único Deus, aquele que nos salva por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Sim, o resplendor e a majestade, todo o poder e autoridade são dele, desde o princípio, são dele
serão dele para todo sempre. Amém. Yehuda. Amém?